Gente, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo o vídeo. Eu estou passando aqui para compartilhar com vocês sobre um tema que tem me incomodado muito, que se chama Conhecendo o ID. O que é esse ID? Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, está escrito assim, ó. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão ou ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Esse é o cumprir o ide. Esse é o tal do ide que nós estamos falando, que a Bíblia diz, que é o quê? Falar sobre a palavra de Deus em todos os lugares. Disseminar a palavra de Deus, que é a verdade. Mas para nós sermos bons trabalhadores nessa obra, para sermos bons discípulos, segundo o que a Bíblia diz, gerarmos discípulos, sermos bons discípulos para gerarmos outros discípulos, nós precisamos ter algumas atitudes, como alguns dos discípulos tiveram. Por exemplo, o primeiro é esvaziarmos de nós, esvaziarmos das coisas que nos fazem o eu, o ego. Como está escrito em Mateus 4, 18 ao 20. Foi quando Jesus chamou Simão Pedro, e seu irmão para trabalharem, para seguirem a ele. A Bíblia diz que eles deixaram as redes e seguiram a Cristo. Então, o que? Esvaziar de nós mesmos e seguirmos a Cristo. Outro ponto é sermos cheios da autoridade de Cristo. Sermos cheios de autoridade a partir da autoridade de Cristo. E é como, lá em Lucas 10, 18, fala que Jesus fala, eu lhes dei autoridade para pisar na cabeça das serpentes, escorpiões, e em tudo que é mal, e nenhum dano lhes fará. Nós temos autoridade sobre essas coisas. Outra coisa também que nós precisamos fazer, obedecer aos mandamentos do Senhor. Em Salmos 112, 1 e 2, ele fala que feliz é o homem que obedece aos mandamentos de Deus. Por quê? Porque a sua geração será uma geração sem iniquidade, de homens íntegros, e uma geração que vai viver o melhor dessa terra. E outra coisa, quando nós cumprimos o ID, quando você cumpre o ID, você muda o mundo. Você vai mudar o mundo e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque você vai transformar a sua mente, transformar o seu caráter, para viver a vontade de Deus sobre a sua vida, como está escrito lá em Romanos 12, 2. Tá bom, gente? Passei só para deixar esse recadinho e dizer para vocês que Jesus ama muito vocês, e que Deus tem muito além de só o raso, de só o nível raso. Deus quer revelar a boa, perfeita e agradável vontade dele sobre as nossas vidas. Amém? Beijo, Deus abençoe. Tchau!